Meu Deus, onde foi que eu vim cair? Gente, deixa eu pegar meu óculos aqui. Pedacinho de gente. Pedacinho de gente, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Ah, lembrei. É a escola na qual eu sou professora, onde eu leciono. Eu tinha esquecido disso. Bom, boa tarde, meu nome é Beatriz. Como podem ver, eu sou um pouco avoada, eu sempre esqueço as coisas, eu até esqueci que eu já sou professora. Então hoje, vamos falar de Levi Vygotsky. Eu vou pegar meu caderno porque, devido a tantas coisas que eu tenho pra fazer, eu sou muito esquecida, muito dispersa. Então eu vou pegar meu caderno, muito organizada eu, e vou falar pra vocês um pouco a respeito dele. Levi Vygotsky. O seu nascimento foi no dia 17 de novembro de 1896, em Osh, no Império Russo. Levi Vygotsky foi um psicólogo, proponente da psicologia cultural histórica, foi um pensador muito importante em sua área e época, foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Os principais influenciadores dele foram Baruch Spinoza, Karl Marx e Jean Piaget. E as pessoas influenciadas foi o círculo de Vygotsky, que perpetua até os dias atuais. Deixa eu ver aqui. Ok. Ao longo desse vídeo, vai ser abordado por outras professoras fantásticas o desenvolvimento cognitivo e a interação entre os indivíduos. Levi Vygotsky teve 13 obras publicadas para o português e 14 ainda estão em inglês. Muitas das suas obras, após a sua morte, foram censuradas pelo governo russo, que ainda vivia como é que eu posso dizer para vocês? O controle de Stalin. Ele morreu no dia 11 de junho de 1934, uma morte muito prematura. Ele tinha apenas 37 anos. A causa da sua morte foi tuberculose. Acho que eu estou gripando também, mas tem médico hoje em dia para isso. E agora, a professora Larissa Kelly irá falar sobre as principais obras de Vygotsky. E aí, galerinha? Oi, eu sou a professora Larissa e vou dar continuidade aqui a nossa colega Beatriz estava falando. Ela falou sobre Vygotsky e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a teoria desse cara. Olha que interessante, Vygotsky acreditava que o desenvolvimento cognitivo se dava através da interação, ou seja, através do contato com os outros, do contato com o meio, com os coleguinhas. E essa interação entre os indivíduos possibilita a geração de novos conhecimentos. Ou seja, quanto mais você se relaciona, mais conhecimento você tem, muito mais experiências também. Olha que legal. E ele também dizia que essa experiência social ela é mediada pela utilização de instrumentos e signos. O que é isso? O instrumento é o objeto mediador e o signo é aquilo que significa algo para o indivíduo, como por exemplo a linguagem. Olha que legal. Vamos exemplificar melhor isso? Quando a criança tá naquela fase de aquisição da linguagem, por exemplo, a gente vai falar para ela a palavra cadeira. Logo, ela vai imaginar a cadeira, ela vai imaginar alguma coisa e ela vai atribuir um significado àquela palavra. Logo, ela está atribuindo o significado à linguagem. Outra teoria de Vygotsky muito importante é quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? É a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. Não estava aparecendo no vídeo. A zona de desenvolvimento real é tudo aquilo que a criança ela consegue aprender sozinha. E a zona de desenvolvimento potencial é tudo aquilo que ela pode aprender através de um auxiliar, que pode ser o professor, pode ser o coleguinha, pode ser com a turma. Outra coisa interessante que Vygotsky fala é sobre o pensamento e a linguagem. Ele diz que a linguagem ela vai organizar o pensamento. Através da linguagem, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu segui todo um roteiro. E para isso, cada vez que eu falo, eu vou organizando na minha cabeça. Isso vai estimular a minha memória, vai me possibilitar a imaginação e principalmente o planejamento da ação. Bom, pessoal, essas foram algumas das teorias principais de Vygotsky. É claro que a obra dele é imensa e que vocês podem encontrar muitos materiais por aí, ok? Agora eu vou chamar aqui para vocês duas professoras fantásticas que elas vão mostrar uma metodologia de ensino que envolve uma das teorias de Vygotsky. E aí, galera?
a gente estamos aqui e a gente vai apresentar uma atividade onde a teoria do Vygotsky, ela se encaixa. Eu sou a Maricélia. E eu sou a Luciana. E então, gente, como a Mari falou, faremos uma atividade bem legal para as nossas crianças. Nós iremos colocar elas em um círculo, onde elas possam interagir mais, olhar umas para as outras. E então, nós vamos entregar a cada um cartãozinho com uma imagem, onde nós vamos iniciar a história dizendo: era uma vez uma linda menina. E então, ela estava muito triste. E então, assim, a primeira criança iniciou a sua parte a partir da sua imagem. Então, entrará outra criança dando continuidade à história. Exatamente. Aí ela vai pegar o cartãozinho E dizer: mamãe, eu queria tanto um gatinho pra mim brincar, sabe? Eu me sinto sozinha, então eu queria um gatinho. Então, assim, a menina ficou esperando sem resposta da mãe. Então a noite chegou e ela estava um pouco triste, sabe? Porque a mãe não deu certeza se daria o gatinho para ela. E então a mãe deu bombom e pirulito para animar ela. Mas só que não adiantou, porque o bombom acabava, mas o gatinho não. Então no outro dia, de repente, sua mãe decidiu que ela daria um gatinho a ela. Mas qual seria o nome desse gatinho? Será que seria Tom? Será que seria Jerry? Será? Mas ela ganhou o seu gatinho. E assim, cada criança vai criar, a partir da sua imagem, uma história bem legal. E é isso, né, Mari? Com certeza é essa atividade que a gente pensou em fazer. E agora, nos veremos com uma professora chamada Jessie, que vai explicar um pouco mais sobre a nossa atividade que a gente estava pensando. isso mesmo. E tchauzinho, galera! E aí, gente? Agora vamos falar um pouco sobre como podemos enxergar na prática essa teoria de Vygotsky. A gente deu uma atividade que parecia simples demais, não é? Dar apenas cartõezinhos para as crianças e elas começarem a inventar uma historinha, isso parece ser muito fácil. Bem, mas agora bora ver isso na teoria de Vygotsky. Dada essa atividade, segundo ele, podemos perceber que nela contém o quê? Interação social. O que mais também podemos perceber? Interação entre professor e aluno. Como assim? Vocês não pensaram naquelas crianças que não conseguem criar uma historinha? A professora mostrou essa imagenzinha das nuvens com as chuvinhas e o sol, e a criança não conseguiu pensar em nada para colocar lá naquela história que já estava sendo montada. Agora entra o papel do professor. O professor vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que incentivar a criança a ter uma ideia. Ele vai ter que começar a fazer perguntas para ela. Bem, aquela criancinha triste que queria o gatinho. Vamos dizer que ela ganhou o gato no dia que estava sol e que depois começou a chover? A gente vai estimular a criança a dar a resposta. Essa atividade que parece ser tão simples também, bem, bora ver. Segundo Vygotsky, ela vai desenvolver o processo de aquisição da linguagem. Mas como assim aquisição da linguagem? Querendo ou não, a gente vai dar para a criança uma estimulação visual. E a criança vai ser mais ou menos que obrigada a ter uma ideinha. A criança vai começar a se expressar. Ela vai começar a querer falar sobre o que ela sabe sobre uma pipa, sobre um gato. Ela vai começar a querer dar um nome para esse gato. Ela vai começar a dizer que estava ventando muito e essa pipa voou bem alto. Então tudo isso a criança vai dando significado à sua fala. Ela vai vendo que a sua fala se aplica no dia a dia e que a sua fala também está dentro da sala de aula. Bem, segundo Vygotsky, a linguagem modifica as funções superiores, dá forma e possibilita o pensamento. Ela também organiza o pensamento e dá mais brilho à imaginação, porque com a linguagem toda criança se expressa.
Bem, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e que também tenham aprendido muito mais com Vygotsky. Essa foi uma simples atividade que o nosso grupo montou. Espero que você tenha conseguido ver todas as teorias de Vygotsky nela, pelo menos algumas, né? Bem, que você venha fazer parte do nosso pedacinho de gente, porque aqui tem muita gente que gosta de você. Vamos exemplificar melhor isso? O que significa essa Boa tarde, galera, ou bom dia. Mano, como vocês estão falando sobre o que? Volta aí. Que... Não. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Meu Deus, ai meu Deus.